Bora começar então mais uma aula de número 4. Boa noite para todo mundo, sejam todos muito bem-vindos. E hoje nós vamos falar sobre erros. Como errar da forma certa. A frase parece meio esquisita, mas é verdade. Até para errar a gente precisa saber como errar para que nosso erro produza um bom resultado. Então, já vamos começar, já vamos passar para o conteúdo para você não perder nada. E aqui o negócio tem que ser rapidinho, é 20 minutinhos. Vamos localizar erros dentro da inteligência emocional. Vários comportamentos poderiam se enquadrar dentro da inteligência emocional quando a gente fala sobre erros, como errar da maneira mais assertiva, enfim, como aproveitar melhor os erros que nós cometemos, mas escolhi a autorresponsabilidade, porque é um dos comportamentos muito importantes, não só para a inteligência emocional, como para a vida, para o nosso dia a dia, seja no trabalho, seja nos relacionamentos, né, seja no social, no pessoal, não importa. A autorresponsabilidade é importantíssimo. E quem tem autorresponsabilidade consegue aproveitar os próprios erros de uma forma muito interessante. Então, já vou te passar aqui algumas características dentro dos erros que podem ser prejudiciais, que podem indicar que você não está errando, você não está aproveitando os seus erros, você está apenas errando e errando de novo, e errando de formas diferentes e cometendo os mesmos erros, o que ninguém gosta. Ninguém gosta de errar e errar as mesmas coisas, então pior ainda. E depois a gente vai puxar e ligar isso com a autorresponsabilidade. Então vamos lá. Algumas características, aí você vai pensando, vai refletindo aí se você se encaixa em algumas delas. Com certeza em alguma delas você já ou vivenciou, ou já pensou, ou já viveu. Com certeza alguma delas você vai se encaixar. Então vamos lá. Errar sempre as mesmas coisas, os mesmos pontos, as mesmas áreas, sempre errar nas mesmas decisões, errar e justificar os seus próprios erros, toda hora dar uma desculpa, foi por causa disso, por causa daquilo, justificar direto os seus erros, errar e sempre procurar um culpado, ou terceirizar a culpa, ou dizer que a culpa ela é concorrente, eu errei, mas ele errou também, ou dizer que a culpa foi dele, foi por causa dele, foi por causa dela. Encontrar sempre culpados, errar e não fazer nada para não errar de novo e aí acabar repetindo porque você não reflete, você não pensa, então erra de novo a mesma coisa. E focar mais no erro do que na solução. Também é uma característica muito clássica. Quando acontece algum erro, primeiro que é olhar muito para o problema e esquece da solução. Quando o melhor seria, primeiro foco na solução e depois você, enfim, ver o que poderia ser feito, quem está envolvido, né? Então, foco primeiro no problema e geralmente a reação das pessoas quando cometem algum erro, quando verificam um erro, é procurar quem foi, né? É tentar descobrir quem é que fez, né? O que aconteceu. E dificilmente a pessoa vai focar direto no problema, na solução, né? Tem que ter um treino para isso. A mente da pessoa tem que estar direcionada para esse tipo de reação. Então, frases. Agora eu falei um pouco sobre comportamentos, enfim, agora eu vou falar um pouco sobre frases que quem erra de uma forma não eficaz costuma dizer, e isso vai revelar um pouco uma falta de autorresponsabilidade. Então pensa um pouquinho se alguma dessas frases você costuma dizer ou se você já disse, e isso pode indicar sim um problema de autorresponsabilidade. Pode ser que você esteja deslizando em um desses erros que eu comentei anteriormente. Então vamos lá. Frases como essas seguintes aqui. Isso aconteceu porque você não fez o que eu pedi. Você já falou uma coisa assim? Quando viu que algo deu errado, foi porque você não fez o que eu te pedi. Ou cheguei atrasado porque, gente, assim, o trânsito tava uma loucura, uma confusão. Teve um monte de coisa no meio do caminho, aí me atrasei. Você já, quando chegou atrasado, você deu desculpa que foi por causa do trânsito, ou porque aconteceu alguma coisa no meio do caminho. Ou pessoas que lamentam, né? Você tá conversando com ela, e aí, como é que tá a sua vida? Ela diz, minha vida tá do jeito que Deus quer. Minha vida é assim, porque aconteceu aquilo, foi por causa daquele fato específico. Depois daquele dia, eu nunca mais fui a mesma, eu nunca consegui melhorar de vida. Você já disse ou você já ouviu alguém falar alguma coisa assim? Outra frase. Ninguém me ajuda, por isso que eu não consigo nada, ninguém me dá uma oportunidade, ninguém me dá uma chance. E é por isso que eu não consigo nada, enfim, fico sempre na mesma, né? O problema é que ninguém colabora comigo.
Ou o problema é que as pessoas estão sempre tentando me prejudicar, estão sempre tentando, né, fazer com que eu não consiga vencer, estão sempre me atrapalhando, eu peço ajuda, ninguém me ajuda. Você já se identificou com algumas frases delas? Já reparou que todas essas frases existe uma terceirização? Existe um deslocamento do motivo, né, ou da causa do problema? Isso é falta de autorresponsabilidade. Eu posso dizer isso porque eu era uma pessoa que, principalmente eu justificava demais. Cometia algum erro, acontecia alguma coisa, eu tava sempre dando uma desculpa, sempre tentando explicar, às vezes dava uma voltona assim, explicava um monte de coisa pra pessoa tentar entender o que aconteceu. E isso é falta de autorresponsabilidade, porque você tá dizendo que o problema não foi contigo, foi por causa de algo, de uma circunstância externa, foi por causa de outra pessoa. Isso é falta de autorresponsabilidade. Isso faz com que você erre de novo as mesmas coisas. Você não assumir a sua parcela de culpa ou a sua total culpa é falta de autorresponsabilidade. E pode ser, sim, um pouco dolorido, assim como foi pra mim, ter que ouvir isso, né? A gente não gosta de ser repreendido, nem de ouvir verdades que doam um pouco, mas faz parte. Pra mim fez muito bem, eu tenho certeza que pra você também vai fazer muito bem você entender que tudo que acontece na tua vida tem total participação tua. Então, a forma como a tua vida tá hoje, as tuas escolhas, tudo isso contribuiu para você estar no estado que você está. Se você não tá satisfeito, se você não tá feliz ou tem algo na tua vida que tá te incomodando, saiba que é total responsabilidade sua. Por mais que você diga, não, Camila, mas foi assim, ó, a pessoa tal me prejudicou, ou a circunstância tal que eu não tive nada a ver com isso me prejudicou. Ainda assim, autorresponsabilidade é entender que até coisas que parecem não estar relacionadas com as nossas ações são sim parte da nossa responsabilidade. Ainda que você não seja responsável 100%, mas alguma coisa você contribuiu para isso. Alguma parcela você teve participação. E entender isso é muito importante para a gente ajustar tanto a nossa frequência de erros, quanto o quanto a gente erra. Porque o problema, gente, não é errar. Não é essa a questão. Eu não tô te dizendo que você não deve errar ou vou te ensinar como não errar. Não é isso. A questão é errar nas mesmas coisas. Isso sim é um problema. Quando a gente erra as mesmas coisas, nas mesmas questões, nas mesmas áreas, temos um problema. Você não tá aprendendo com erro. Você tá apenas repetindo. E a responsabilidade vai te ajudar a entender onde você errou e o que você precisa saber. E é por isso que quando eu aprendi, a primeira vez que eu ouvi, né, a palavra autorresponsabilidade foi com o Paulo Vieira. Ele tem inclusive um livro que fala o poder da autorresponsabilidade. E quando eu entendi que eu era responsável pelo meu estado, isso foi, na verdade, foi um choque no início, mas depois foi libertador. Porque se assim como os meus erros e as minhas decisões e o estado onde eu estou é total responsabilidade minha, isso significa que somente eu posso mudar esse estado. Isso é ótimo, não depende de ninguém. Não depende de alguém te dar uma oportunidade. Não depende de circunstâncias, não depende de sorte, não depende de algo, né, miraculoso acontecer. Depende do seu esforço. Então, assim como você é responsável pelos seus erros, você também é responsável pela sua mudança. E isso é autorresponsabilidade. E quando a gente vai falar de erros especificamente, a autorresponsabilidade ela vai atuar te ajudando a criar mecanismos para não errar nas mesmas coisas e evitar erros, vamos dizer assim, mais triviais. Como, por exemplo, vou dar um exemplo meu, vou dar um exemplo aqui, vou me confessar. Eu até me ia confessar mais pro final, mas vou me confessar já no início mesmo. Eu tava com um erro constante aqui em casa de quando eu chegava, às vezes, quando o Thiago tava em casa, eu chegava assim, falava com ele e não trancava a porta. Aí me esqueci de trancar a porta, simplesmente me esquecia. Chegava cheio de bolsa, sacola, geralmente era quando eu chegava com coisas, com outra bolsa, outra sacola, carregando, né? Aí eu abria assim, empurrava a porta e fechava com o braço, largava as coisas e continuava. E tava me esquecendo de trancar a porta, que é uma coisa péssima, né? É o básico de segurança, é trancar a porta da sua casa. E sim, eu estava esquecendo de trancar a minha porta. E aí,
né, geralmente, qual seria o meu impulso natural, já que eu era uma pessoa que justificava muito. E eu falei isso pra vocês agora há pouco. Que assim, ó, que como eu chego com um monte de coisa, isso acaba me distraindo, me atrapalha. Ou eu tô com um monte de sacola e eu não consigo virar, pegar a chave. Então aí fica difícil, me dificulta. Esse seria o meu impulso, né, natural. Que geralmente a gente sempre tenta arranjar um motivo pro nosso erro. Não dizer, realmente. Aí eu precisei parar e pensar, eu tô viajando na maionese, realmente. Eu não tenho desculpas. Eu estou, né, cometendo um erro grave. Um erro de segurança, né, de casa, e não fazer isso, não só um pouquinho. Vamos admitir que o erro tá acontecendo. E o que eu posso fazer? Aí eu comecei a pensar, né, coisas que eu poderia fazer para me ajudar a não errar de novo. E aí eu criei, né, um protocolo. Olha o nível que a gente chega, gente. Olha o nível que a gente chega, né, com pessoas esquecidas, pessoas atrapalhadas, pessoas distraídas. Sigam minha dica. Peguei o telefone. E aí comecei a mapear os dias em que isso acontecia e eu reparei que era geralmente nas terças e quintas que eu ia pro Pilates e depois geralmente passava em algum lugar, né, carregava alguma coisa e acontecia o esquecimento. Aí botei um lembrete no meu celular, escrito, trancar a porta, para tocar todos os dias às 11 da manhã. E aí o iPhone tem esse recurso, né, não sei se o Android faz isso, de você ajustar o lembrete para localização. Então toda vez que eu entrasse em casa, ele me daria esse lembrete. E aí ele fazia um tã, aí aparecia trancar a porta. E aí eu fiz isso, né? Um pouco constrangedor, pra você ter que lembrar de trancar a porta, né? Mas enfim, a gente precisa admitir a nossa parcela de culpa. E aí botei e nunca mais esqueci. Ele segue lá aberto, né? Pra eu poder conseguir transformar, consolidar esse hábito e tá lá. Eu lembrei de todo dia que eu chego em casa, ele vai lá, toca, ou todas as terças e quintas às 11 da manhã. Então isso é autorresponsabilidade, é você fazer algo pelo seu erro, é admitir, não procurar culpados, não justificar, apenas fazer algo a respeito. Vocês estão vendo que eu dei um exemplo muito simples, bem trivial do nosso dia mesmo, e é exatamente assim que acontece. Se a gente quer ajustar grandes erros, a gente precisa começar pelos pequenos. Então começar a observar quando a gente comete alguma falha, dá uma vacilada, acontece, gente. A gente é ser humano, a gente esquece, a gente viaja na maionese, a gente fala o que não deve, enfim, isso acontece. Então é importante que a gente aprenda a mapear os nossos erros e assim fazer algo para contorná-lo e evitar que esses erros se repitam. E aí, antes agora da gente partir para a parte final mesmo, partir para a parte final ficou muito esquisito, né? Mas enfim, antes da gente encaminhar pro final, eu queria pedir para que vocês, né, encaminhassem essa live, convidassem outras pessoas para ouvir, porque agora eu vou ensinar um protocolo para você não cometer erros e como você lidar com erros. Então eu sei que muitas pessoas, né, erram e acabam repetindo seus erros, decisões importantes, porque não sabem como lidar, não sabem aplicar a autorresponsabilidade. Então convida algumas pessoas, eu vou convidar aqui, já estou convidando, você convida aí também pessoas que podem, né, gostar e aprender com essa ferramenta. Essa ferramenta é muito legal, é usada inclusive em empresas, em outros locais corporativos. É uma ferramenta muito, muito útil. Meu celular tá balançando porque eu tô enviando aqui. Então encaminha aí, que eu já encaminhei aqui. Então vamos lá. Antes de eu explicar o exercício, a ferramenta, eu vou passar por uma parte de consciência. Na mentoria eu sempre faço isso. Antes de começar, de você pegar e aplicar uma ferramenta, você precisa tomar consciência daquele assunto específico, daquele comportamento, porque senão você só reproduz. E se você só reproduzir sem entender, a chance de dar errado é altíssima. Você primeiro entende, faz sentido na tua cabeça, depois você executa. Beleza? Então vamos lá. Parte de consciência sobre erros. Número 1. Óbvio, mas real. Você vai errar. E você precisa aceitar isso. Eu vou errar, você vai errar, todo mundo vai errar. Isso é simplesmente inevitável. O erro vai acontecer e ponto. Aceite isso. E essa frase pra mim foi muito importante, porque quando eu comecei a me desenvolver, eu tinha muito medo de errar. Eu era extremamente perfeccionista e tinha muito medo de cometer erros, por isso que eu era muito indecisa. Justamente pelo medo lá interno de escolher errado, decidir errado, enfim. Então você vai errar, ponto, já começa aí. Não dá pra fugir disso, não fuja disso, isso vai acontecer. Não enxergue o erro como um problema.
mesmo que o erro em si seja uma falha grave, né, seja algo, né, que realmente precisa de um ajuste ou de uma intervenção, né, mais forte, tua ou de outra pessoa, eu não tô falando em relação ao comportamento do erro, mas errar em si. Errar não é um problema. Ele só vai ser um problema, eu tô falando de erro, não tô falando de crime, não tô falando de infração, tô falando de erro, gente, erros do dia a dia. Não tô falando de infrações trabalhistas, nem nada do tipo. Erro do dia a dia que nem esse que eu falei agora. O erro não é um problema. O problema é o que a gente faz depois que a gente erra. Então, se você não souber o que fazer depois que você erra, aí sim, isso vai virar recorrente, você vai ter outras consequências piores, vai criar hábitos viciantes em relação a esse erro e por aí vai. Por isso que a gente vai criando um monte de maniazinha difícil de mudar, de lidar, porque a gente não cria mecanismos para nos ajudar quando a gente erra, tá? E aqui eu quero até falar uma frase que eu deixaria pro final, mas é uma frase que eu gostei muito do Sêneca, que é: poucos acertam antes de errar. Vou até ler palavra por palavra. Poucos acertam antes de errar. Então o erro faz parte, inclusive, do acerto. Não é verdade? Como é que a gente anda de bicicleta? Não é caindo, ralando os joelhos, os cotovelos, machucando a mão? Então, pouquíssimas pessoas vão acertar sempre, acertar de primeira, acertar em tudo na vida. O erro, ele vai fazer parte da nossa construção de aprendizado, inclusive. A questão é que a maioria das pessoas não consegue enxergar isso. Elas olham o erro como um ato de inferioridade, como um sinal de burrice, como humilhação, não querem admitir o próprio erro, e assim elas vão. Aí que tá a questão, a gente precisa olhar pro erro como maturidade. Assumir, encarar e fazer algo a respeito. Então, primeira coisa, o erro vai acontecer, gente, inevitável. Segunda coisa, não justifica os erros. Eu falei lá em cima, lá no início, né, da mania de justificação. Gente, não justifica. Porque se você justificar, você vai tirar a tua responsabilidade do fato. Porque você vai estar transferindo para outra coisa. Então, sem justificar. Né? Claro que existem situações que tu vai precisar, sim, é necessário, dependendo do contexto, mas não deixe que o teu erro se torne uma mania de justificação. Porque senão, dificilmente você vai conseguir ajustar. Principalmente se você erra com frequência as mesmas coisas, tá? Terceiro, não procura culpados. Eu sei que é quase uma reação automática quando você vê que aconteceu alguma coisa que deu errado. E principalmente se você viu, enfim, ou presenciou. Ah, foi fulano, foi ele, foi por culpa dele, foi por causa dele, eu vi, eu tava lá. Então, gente, não procura culpado. Não se preocupa com isso. Se preocupe em ajudar a solucionar. Se você não estava envolvido, se você foi só uma testemunha ocular, ajuda a resolver. Não se preocupa com o culpado. Não se preocupa com quem errou. Onde é que estava o erro? Quem é que fez o quê? Não, vamos para a solução. Foco na solução sempre. Depois a gente investiga o resto, o que causou, o que aconteceu. Foco sempre na solução. E aí o exercício é o seguinte. O nome do exercício é Fluxograma de Protocolo do Erro, também conhecido como FPE. Então, repetindo, é um nome meio esquisito, né? Mas depois vocês vão, quando eu explicar a ferramenta, vai ficar mais claro por que esse é o nome. Fluxograma do Protocolo do Erro. Fluxograma é aqueles quadradinhos assim de sim, não, não, sim, não, sabe? Que geralmente as pessoas veem na internet esses esqueminhas, esses fluxogramas. Então, é um fluxograma para te ajudar a lidar com erros, tá? Erros graves e erros simples. Isso aqui serve para tudo. Então, vamos lá. Você pode usar para erros passados, erros graves que você cometeu. Sabe quando você faz uma besteira e aquilo ali fica perturbando a tua cabeça um tempão? Ah, por que eu fiz aquilo? Por que eu falei aquilo? Por que eu fiz daquele jeito? Como é que eu pude, né, ser tão, né? Aí você começa a se xingar, não vou ficar estimulando aqui xingamentos, mas aí você fica repensando, remoendo aquele erro, aquela situação. Então você pode usar isso para aplicar em erros passados e também, né, em futuros erros que você vai cometer, sim, e sabemos disso. Não há como evitar. Então, primeira coisa. Aconteceu o erro. Pá, tá aqui. Lembra que eu falei? Foco na solução. Posso resolver? Posso. Resolve. Esquece o resto. Resolve. Beleza. Não posso resolver. Bom, não posso resolver. Vamos para o nível 2. Não posso resolver. Posso fazer algo para evitar que esse erro se repita?
Aí você vai pensar, não tem o que fazer, foi um erro isolado, um erro que já era, acabou, não tem o que fazer, isso aqui não vai se repetir, foi algo para aquele momento. Bom, se não tem o que fazer, se realmente já era, o que você tem que fazer? Ressignificar. Porque se você não ressignificar, aquilo ali vai virar uma mágoazinha no seu coração e vai te perseguir pelo resto da vida. Ou, se você não... Enfim, ele pode até não virar uma mágoa, mas ele vai ficar lá como uma janela killer. O que é a janela killer que o Augusto Cury fala tanto? Se você assistiu algum vídeo dele ou leu algum livro, provavelmente você já viu ele falar disso. A janela killer é aquela janelinha de memória que tá ali aberta, e killer, né, de matar, que é uma janela negativa. Então, se por acaso você viver alguma situação parecida com aquilo ali, a tua memória vai abrir aquela janela killer e você vai ter a sensação de que vai dar errado, porque no passado deu errado, então, né, o nosso cérebro trabalha por associação, então ele vai acreditar que vai dar errado de novo. E aí você vai errar de novo, você realmente vai repetir o erro. Esse é um dos motivos porque as pessoas repetem os mesmos erros, tá? Então, beleza, ressignifica. Tá, Camila, mas que raios é esse de ressignificar? Você precisa voltar lá no fato, pensar o que aconteceu, pode ser um pouco dolorido sim, faz parte, e tentar tirar alguma lição. Não é ver, qual foi o lado positivo. A gente teve uma aula de positividade tóxica. Não é isso, porque tem situações que realmente não tem lado positivo. É drástico, é dramático, enfim. Mas aprendizado sim, mesmo que seja aprendizado doloroso, faz parte. Tenta tirar alguma solução, algum aprendizado deste fato. Por quê? Mesmo que no momento aquilo pareça um pouco inútil, lembra o que eu falei? Você cria uma janela killer se você não ressignifica. Se você aprende alguma coisa, você cria uma janela light, que é uma janela positiva. Então, no futuro, se por acaso você viver alguma coisa semelhante, o teu cérebro vai buscar uma janela light, uma janela positiva. Então, vão vir na tua memória o aprendizado, não a desgraça, entendeu? Isso é muito útil. Gente, isso é muito útil. Eu já fiz isso, eu recomendo. Na mentoria o pessoal aplica e sempre tem bom resultado. Não é à toa que foi Augusto Cury que desenvolveu essa teoria, né? O cara é uma pessoa extremamente respeitável, um estudioso da mente humana, então, né? Créditos ao Augusto Cury. Bom, vamos supor, então, voltando lá, tem o que fazer? Não tem o que fazer. Então, beleza, ressignifica. Tem o que fazer para que esse erro não se repita novamente? Tem sim. Tem. Que nem o meu exemplo lá da porta, que eu não estava trancando. Eu ia, né, sair e voltar de casa mais vezes, então, obviamente, eu posso sim fazer algo para evitar que na próxima vez que eu entre em casa, eu não esqueça de trancar a porta. Temos o que fazer? Ok. Então, você vai criar um protocolo de erro. Lembra que o nome é fluxograma do protocolo de erro? É exatamente neste momento aqui que você vai criar um protocolo. Quem trabalha em empresa, enfim, que já esteve dentro de uma empresa minimamente média, pequena, média, grande, sabe que tudo funciona como processos. Tudo tem processos. Tem o passo a passo a ser seguido, tem que ter uma linha padronizada de atitudes para que todo mundo esteja, né, caminhando para o mesmo objetivo e consiga concluir as tarefas da mesma forma. É mais ou menos isso que você vai fazer. Você vai criar um processo, um protocolo contigo. Então você vai pensar e refletir em algo que você possa fazer para que esse erro não aconteça novamente. No meu caso, né, do meu exemplo ali, foi botar um lembrete para toda vez que eu chegasse em casa ali fazer trancar a porta. E é o que tem me ajudado. Não falhei até então. Temos um bom testemunho aqui. Então você precisa pensar na tua realidade, até mesmo dentro das empresas em si, coisas, né, quando as pessoas começam a errar as mesmas coisas, enfim, tem o protocolo da dupla checagem, que é a pessoa, né, conferir, uma outra pessoa diferente conferir. Tem o protocolo do dar espaço e conferir mais tarde, que é você dar um intervalo, né, às vezes, sei lá, planilhas, a pessoa confere, não, tá tudo certo. Aí depois alguém olha, não, tá com erro. Poxa, mas eu olhei tantas vezes, né? Quem já fez TCC, esse é o clássico. Você leu aquele texto 500 vezes, revisou, teu orientador revisou, o teu parente você botou lá que tá te ajudando, revisou, chega na hora de entregar, o troço tá com erro. O que aconteceu? Vício de leitura, né? Uma atrás da outra. Se você lê
se distrai, vai fazer outras tarefas, né? Deixa a cabeça esquecer um pouco. Depois você volta ali com a cabeça fresca, a chance de você encontrar um erro é muito maior, certo? Então, existem diversos protocolos que você pode criar, você pode inventar do teu jeito. O importante é que toda vez que você comete um erro, alguma coisa realmente significante, você precisa criar um protocolo para você não repetir isso. Porque senão, né, vai virar um hábito, um mau hábito. E hábito, gente, hábito é uma coisa que é complicada de você modificar. É possível? É, porque tudo que é comportamento a gente consegue treinar e modificar, não tem desculpas. Mas se você puder facilitar a tua vida, é melhor ainda, né? Você vai deixar o troço virar um mau hábito para depois você tentar voltar e mudar? Não, melhor você trabalhar preventivamente. E é por isso que o nome da live, né, é isso, é errar da forma certa. Porque se você consegue criar um protocolo, você consegue aprender com o seu erro, a tua chance, gente, de você errar na mesma coisa é muito baixa. Não quer dizer que não vai acontecer. Não é essa a questão. A gente sabe que a nossa vida é dinâmica, a gente sempre experimenta coisas diferentes, coisas novas, é assim mesmo. Mas se você está atento com a tua mente, atenta para os teus erros, assumindo, não justificando, tentando aprender, criando mecanismos, e quando eu falo protocolo não é uma coisa formal, tem que pegar um papel, uma caneta, não, gente, é a tua cabeça mesmo, faz a tua cabeça raciocinar, usa teu lado criativo, criatividade é excelente para lidar com erros. Pessoas criativas tendem a lidar e resolver mais problemas, porque a cabeça está sempre, né, buscando novas fontes. Então você mesma pode criar aí na tua cabeça. Eu gosto eu, Camila, gosto de escrever, porque pra mim eu consigo raciocinar melhor quando eu tô anotando, quando eu tô escrevendo. Mas se você é uma pessoa, né, que consegue com mais firmeza, assim, refletir e de forma mais objetiva, beleza. Eu sou das humanas, né? O povo das humanas viaja bastante, então eu preciso de um papel pra me ajudar a concentrar as minhas ideias. E aí, deixa eu ver aqui o que falta. Tá. Beleza. Se alguém tiver uma dúvida, gente, eu tô aqui falando pelos cotovelos, mas se você tiver alguma dúvida, pode falar comigo aqui, pode mandar pelo direct, sem problema algum. O pessoal do Close Friends, eu já falei com eles anteriormente, já deixei lá as 6 leis da autorresponsabilidade, que é um material muito legal. E depois, daqui a pouco eu vou falar do Close Friends para quem quiser entrar. Mas vamos resumir. Aula boa é aula com resumo, né? Vamos lá. Pontos objetivos para, né, você que chegou depois ou para você que estava do início e ficou um pouco perdido, vamos lá. Se você puder, né, absorver 3 coisinhas, até olhei aqui para não falar errado. Absorva essas, de tudo que eu falei, né? 20 minutos aqui. Se você puder absorver 3 coisinhas, absorva essas aqui. Primeiro, aceite que o erro vai acontecer. Não tenha medo de errar. Parece óbvio, mas ensina isso pra tua mente pra você ver como vai ser diferente. Não evite, né? Não fuja do erro, porque senão você vai se tornar uma pessoa indecisa. Então, aceite que o erro vai acontecer, não fuja dele. Aplique a autorresponsabilidade. O que é aplicar a autorresponsabilidade? Aquelas características que eu falei, não procurar culpado, não ficar justificando, né? Não tentar fugir do erro, assumir sua parcela de culpa. Você sempre vai estar participando de alguma forma das coisas que acontecem contigo, gente. Por mais inevitável que na tua cabeça possa parecer, mas eu não tive nada a ver com isso. Sim, de alguma forma você contribuiu. Pensa assim que vai te ajudar mais do que ficar querendo terceirizar a culpa. E terceiro, coloque esse protocolo em prática. Se não tem o que fazer, ressignifique. Se tem o que fazer, crie um mecanismo para te ajudar a não errar de novo. Porque errar não é o problema. O problema é repetir os mesmos erros. Beleza? E agora sim, pro pessoal que quer participar do Close Friends, pode me mandar uma mensagem no direct que eu coloco para vocês. O pessoal do Close Friends tem materiais, né, da live, tudo escrito bonitinho, esquemas, materiais extras. Tem algumas coisas que eu só falo lá, aulas, né, microaulas dentro dos stories só pro pessoal do Close Friends, que é uma maneira também de privilegiar quem gosta de acompanhar, que tá sempre acompanhando. Então, se você também quer ter acesso a esses materiais, inclusive tem um destaque, eu criei um destaque hoje para o pessoal do Close Friends, então, se por acaso você entrar, mas Camila, acabei não olhando, olha ali no destaque que vai ter sempre, né, os principais pontos ali já armazenados para vocês.
download de materiais, enfim, coisas por escrito, ferramentas, tem bastante coisa que vocês podem aproveitar. Então me manda uma mensagem dizendo eu quero, não precisa, né, escrever muito texto, falar eu quero, que aí eu vou saber que você quer participar. E enfim, vou encerrar daqui a pouco. Essa aula não vai ficar aqui, vai lá pro YouTube depois. Acredito que esse final de semana, no máximo na segunda-feira. E você pode ir lá assistir tranquilamente. E também aproveita e se inscreve lá no canal. Aquelas frases clássicas de YouTube, né? Se inscreve, compartilha, comenta, salva, ativa o sininho, aquelas coisas todas que vocês já sabem, estão cansados de ouvir, porque é importante para a divulgação dos materiais. E pra gente finalizar, vou deixar uma frase de reflexão do Paulo Vieira, né? Já que eu citei ele, vou deixar uma frase que é muito boa, que é a seguinte: a incapacidade de viver de forma autorresponsável nos faz reviver as mesmas circunstâncias de dor ao longo da vida. Então, aprenda a ter a autorresponsabilidade para você não reviver a dor. Não é só cometer os mesmos erros que a falta de autorresponsabilidade traz, mas sim reviver as mesmas dores. Então, aprenda, aplique, não só ouça, aplique, bota à prova, se exponha ao erro, que eu tenho certeza que isso vai trazer muito crescimento para vocês, assim como trouxe para mim. Essa aula, assim, ela é totalmente para mim porque eu vivenciei tudo isso. Eu era totalmente auto-irresponsável, não sei nem se existe. Eu sempre terceirizava a culpa, sempre justificava demais, e quando eu aprendi que eu precisava trazer para mim, as coisas começaram a mudar, e mudaram muito. Inclusive, eu tô aqui por conta disso. Então, espero que vocês tenham gostado, tenham aproveitado. Depois assista as demais aulas também, estão lá no YouTube já estão salvas lá. E espero que tenha sido proveitoso para vocês. E semana que vem temos mais aulas, tá bom? Beijo, fiquem com Deus. Tchau, tchau.